Olá, queridos irmãos, uma vez mais, Shalom a todos aqui do canal Elder Oliveira e Lucineide Santos. Estou muito feliz por trazer uma vez mais, um conteúdo aqui de edificação, de ânimo, de esperança para o nosso canal. Quero pedir desde já, humildemente, que deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o máximo possível este vídeo, pois, fazendo assim, eu creio que a plataforma entenderá que os nossos conteúdos são legais, edificantes, irá indicar a outras pessoas que entram aqui na plataforma YouTube. Nesta oportunidade, eu quero louvar a Deus pela sua casa, sua vida, sua família, e eu quero deixar uma reflexão, uma palavra de reflexão. E nesta palavra eu quero fazer uma pergunta, Nesta oportunidade eu quero fazer uma pergunta. Será que de fato estamos dispostos a morrer pelo Evangelho, se necessário for? Entendestes a pergunta? Será que de fato estamos dispostos a morrer pelo Evangelho, se necessário for? O Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 66. Vamos conhecer aqui uma história muito impactante, sobre Pedro negar conhecer Jesus. Pedro estava com Jesus. Pedro sabia quem era Jesus de fato. Sobre Pedro, Deus estabeleceu a sua igreja. E o mesmo Jesus afirmou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Não foi assim que aconteceu? Pedro, sobre esta pedra, tu és Pedro, Ele falou, Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, ele tinha total liberdade, total conhecimento, e Pedro sabia quem de fato era Jesus. E na hora do ato crucial, na hora daquele mártire, na hora do vamos ver, como se diz muitos brasileiros, na hora H, Pedro nega Jesus. Pedro sente medo. Pedro se acovarda. Pedro não queria morrer. Tudo que Pedro queria era se safar da morte. Mas na última ceia, Pedro, por emocionalismo, disse a Jesus que iria até a morte, se possível fosse. Quando Jesus disse que um dentre eles iria o trair e um dentre eles iria o negar, Pedro foi o primeiro a levantar a mão e dizer: eu não, mestre. Eu irei até a morte com o Senhor, se necessário for. E na hora H, Pedro nega Jesus. E vamos entender aqui o porquê Pedro ele é conhecido como um seguidor de Jesus. O que são e quais são as características que vão apontar Pedro a ser um seguidor de Jesus. Capítulo 14, versículos número 66 até o 72, do livro de Marcos, Evangelho de Jesus, diz: e estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava sentado, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem o que dizes, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro:
Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali chorou. Aleluias! Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Temos aqui uma palavra magnífica, poderosa e impactante. Palavra esta que nos faz a refletir. Será que de fato estamos preparados? Será que vamos negar a Cristo? Ou será que vamos morrer pelo Evangelho da Salvação? É muito fácil eu, Helder Oliveira, pastor assim confiado por Deus, a dirigir uma igreja, dizer aqui nesta live, neste vídeo, nesta oportunidade, que eu não negarei a Cristo, que até a morte eu estarei com Ele. Como Pedro disse na última ceia. Mas e no momento crucial, na hora H, será que de fato eu, Helder Oliveira, estarei preparado para morrer pelo Evangelho? A palavra diz que Pedro ele foi reconhecido como seguidor de Cristo por 3 características. A primeira, ele se vestia que nem Jesus. A segunda, ele andava que nem Jesus. E a terceira, ele falava que nem Jesus. Características estas, os cristãos desta geração, infelizmente, já perderam. Porque hoje você já não consegue distinguir ou diferenciar um cristão do ímpio. Um homem e uma mulher que servem a Deus dos que não servem. Hoje, infelizmente, a apostasia tem entrado em diversas igrejas e não é em todo templo que Deus se encontra. Se você me entende, digita amém, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pedro, ele foi reconhecido. Pedro, ele não queria ser reconhecido. Tudo que Pedro queria era sair daquele lugar ileso e vivo. Porque sabia ele que qualquer um que fosse pego com Jesus iria ser morto, iria ser crucificado. Pedro, no seu ato de nervosismo e medo, se acovardou, correu. E uma das criadas do sumo sacerdote o reconhece. O reconhece por quê? Porque ele se vestia que nem Cristo, ele andava que nem Cristo e ele falava que nem Cristo. Olha só que importante isto. Pedro não queria ser reconhecido, mas mesmo assim ele foi. Porque eu acredito que aquele que guarda os princípios de Jesus, por mais que ele não queira ser reconhecido, ele vai ser notado aonde ele for. Algo que eu costumo dizer, não é necessário eu pegar a minha Bíblia, colocar debaixo do braço e aonde quer que eu for a levar, pois não é a Bíblia quem vai me determinar cristão. É o meu caráter, é a minha índole, é o meu comportamento. Pedro não foi reconhecido pelas escrituras que ele levava ou carregava, ou se ele carregava, por um pergaminho, por papéis. Pedro foi conhecido por andar, falar e vestir que nem Jesus. Mesmo Pedro querendo correr do seu real objetivo, do seu real propósito, Pedro foi enquadrado. Pedro foi reconhecido. E eu quero dizer para você, eu quero usar esta reflexão e esta palavra para me dirigir com você.
Não importa a qual direção você corra. Você pode ir para a esquerda, para a direita, você pode ir bem longe. Você pode tentar fugir do propósito ao qual Deus lhe confiou. Mas sempre Deus irá enviar alguém para falar: tu é diferente. Você é diferente. Você é um dos tais. Aleluias! Pedro chorou amargamente quando reconheceu seu erro. Pedro reconheceu seu erro. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. A palavra diz. Glória a Deus. Nesta oportunidade, antes de encerrar este vídeo, eu quero louvar um hino da harpa com vocês, que diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento forte descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso proclamando aos outros vais. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário no nome de Jesus. Siga-nos na página do Instagram, Elder, @Elder, _oficial, _RO. E siga-nos também na página do Facebook, Elder Oliveira e Lucineide Santos. Deus abençoe vocês. Um grande beijo e um forte abraço em nome de Cristo, nosso Senhor.